Graça e paz, Shalom Adonai. Já quero iniciar o devocional te fazendo uma pergunta, que é o nosso tema de hoje. Por qual motivo você tem perdido a promessa de bênção? Por qual motivo você tem abandonado as promessas de bênção de Deus para a sua vida? Quais são os motivos que têm feito você desistir das promessas de bênção de Deus para você? Quais os motivos que você tem abandonado a sua fé, a presença de Deus? Nós temos vivenciado momentos, dias de pessoas que têm abandonado a presença de Deus. Estamos num tempo, principalmente este tempo, aproximadamente 1 ano e 3 meses de pandemia. A gente tem visto o templo com menos pessoas. A gente tem visto pessoas que antes adoravam a Deus, carregava a presença de Deus, tinha a essência do Espírito Santo de Deus, viviam no altar adorando a Deus, proclamando a palavra de Deus. Pessoas que faziam ide do Senhor. E hoje pessoas estão fora da presença. Pessoas que tinham promessas de Deus na vida dela. Talvez precipitaram, talvez saíram, não sei o real motivo. Talvez saíram da presença por causa de críticas, talvez de ministério, de líderes das igrejas, talvez problema familiar, talvez não esperou as bênçãos do Senhor chegar, precipitou, desistiu, abandonou o barco. Mas eu quero dizer uma palavra de Deus ao seu coração, nesta tarde hoje, neste momento, ou independente do dia, do momento que você assistir este devocional. E já quero falar para você, antes de ministrar a palavra profética, se você lembrar de alguém com esse devocional hoje, faz questão de enviar para alguém, porque eu tenho certeza que Deus vai bradar no coração de alguém através desse devocional. É um devocional com mensagem diferente, que ela com certeza vai ser como flecha em certo coração. Pessoas que têm abandonado a sua fé precisam de ouvir esta palavra. E se você lembra de alguém, envia para alguém. E eu quero dizer para você, profetizar na sua vida, neste momento, nessa quinta-feira de hoje. Parar não é de Deus. Desistir das promessas não faz parte do que Deus projetou para a sua vida. Olha só. Prosseguir, perseverar e continuar é do Senhor. Tem gente que está de olho em você, sabia? Tem gente que está fazendo, está te assistindo de camarote para você desistir. Muitos querem te ver parar, mas aquele que te contempla do alto não quer que você pare. Ele quer que você continue. Ele quer que você prossiga. E o seu alvo é o Senhor. Independente do que fez ou está fazendo você desistir, desanimar, ou você já desistiu, desanimou, ainda há tempo. Enquanto a vida é esperança. E se Jesus não voltou ainda para você, individual, ou não arrebatou a sua igreja ainda dá tempo. Ele tem promessas para fazer na sua vida. Eu quero ler Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 28. Isaac amou Esaú porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso
seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vinde-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer. E de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Você sabe o que é guisado? Você já provou um guisado? Este é um prato típico da culinária judaica. E é o próprio prato que o próprio Esaú, ele aceitou em troca da sua primogenitura. O interesse de Jacó neste direito à primogenitura é que havia uma promessa de bênção de Deus feita a Abraão, seu avô, que passara de geração a geração, pelos primogênitos, os quais receberiam a bênção da primogenitura do seu pai para o filho mais velho. E o significado dessa primogenitura era a presença de Deus pelo resto da vida. Era algo singular, peculiar, diferente. Jacó aproveitou a oportunidade e ofereceu a troca a Esaú, aproveitando que ele estava com fome. Esaú não pensou nas consequências. Ele simplesmente perdeu sua primogenitura. Ele simplesmente perdeu, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor. Trocando miúdos. Deus ama aquele que busca sua presença. E Esaú, olha o que ele fez. Desdém dela, trocando a sua primogenitura por prazer, uma necessidade pontual de saciar o seu desejo natural, carnal, fisiológica e não espiritual. Quantas pessoas têm deixado a presença de Deus, de viver o novo de Deus, de continuar na presença de Deus, exalando o Senhor e vivendo as promessas de Deus, por coisas carnais, por coisas que não é espirituais, por coisas que não é do Senhor. Tem pessoas que desprezam privilégios espirituais para satisfazer os seus desejos e ambições pessoais e simplesmente abandonam a fé. Aos Hebreus disse assim, olha, capítulo 12, 16: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Esaú trocou sua primogenitura por um prato de comida, lentilhas, porque ele estava com fome e não soube esperar um pouco mais pela provisão do Senhor. Tem pessoas que não esperam, tem pessoas que no meio da caminhada desistem, tem pessoas que simplesmente, ao invés de esperar, elas não suportam o processo. Porque o processo da promessa, até ela ser cumprida, é um grande processo, é uma grande caminhada, é árduo, é difícil mesmo. Mas tem gente que desiste. Eu não sei quais os motivos que tem feito você desistir, mas Deus manda falar para você: volte a caminhar, volta a remar, volta para o barco. Esaú, ele desprezou a sua herança. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A primogenitura dava a ele o direito de liderar a adoração a Deus e chefiar a família. Dupla porção da herança paterna, ou seja, também 2/3 da fazenda. Direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. Quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, nós deixamos de viver as promessas de Deus.
O Senhor tem falado com você nesta tarde. Volta para a presença. Nada, nada nesse mundo, absolutamente nada vale a pena. Tantos caminhos você já percorreu. E por que você está desistindo agora? Por que você está querendo desistir, está querendo parar? Eu quero dizer para você, independente do cansaço, da fadiga, do que você tem passado, o Senhor manda falar com você hoje. Não troca nada pela presença de Deus. Aleluia. Não vale a pena. E tudo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, principalmente quando nós deixamos de viver o chamado de Deus, igual Esaú, ele perdeu muitas bênçãos, muitas promessas do Senhor, porque ele abandonou, ele desprezou, foi desprezo, desdenhou, ele nem se importou, por causa de alguns minutos, por um momento de fome que ele passou, por momentos, sendo que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus não é Deus de momento. Aleluias. Deus é Deus que quer fazer algo novo na sua vida, que quer continuar, que você viva as promessas dele. Então não troca nada pela presença de Deus. Não abandona o seu barco. Não precipita, não despreza as bênçãos espirituais por causa de um guisado vermelho, por causa de algo que o mundo tem te oferecido. Não vale a pena. O Senhor tem saudade de você, adorando a Ele lá no altar. O Senhor tem saudade de você fazendo a vontade dEle. O Senhor tem saudade de você lá no secreto, falando com Ele. O Senhor tem saudade de você, sabe? Da sua conversa com Ele, do seu expressar, da sua essência, de você falar dele para as pessoas. Ele tem saudade. Não troca. A gente tem vivido um tempo, nem acredito que nós temos vivendo um tempo que as pessoas têm abandonado o primeiro amor, a essência do Senhor, a essência da adoração. E muitos aparentemente estão parecendo que é servos de Deus, mas o coração está longe da presença. Então o Senhor está dizendo para você, volta para a presença. É tempo de adorar. Não faça como Esaú, ainda há tempo de consertar e voltar à primeira essência do primeiro amor. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados. Senhor, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse o Senhor na minha vida, na vida do meu irmão que está assistindo este simples devocional, nós não estaríamos aqui. O inimigo já tinha engolido a gente vivo. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova todos os dias, todas as manhãs. E eu peço ao Senhor, Pai, que levanta homens e mulheres para voltar ao primeiro amor, a essência da adoração. Levanta, Senhor, uma geração de homens e mulheres que não troca, Senhor, a presença do Senhor por nada, que simplesmente olha para o Senhor, para o alvo que é Cristo. Que nós não possamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, para nada, Senhor, mas para o Senhor. Reaviva e aviva o nosso coração e queima no nosso coração a presença do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoa. Deus te abençoe poderosamente. Um abraço fraternal.